E aí, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa segunda-feira. Uma ótima semana pra gente. Segunda pós-rodada tá daquele jeito. Vamos falar muito de campeonato brasileiro, mas vamos mostrar o Brasil brilhando na ginástica, no vôlei. Vamos começar com o Atlético. Teve um domingo indigesto na Arena MRV. Teve gol do Hulk? Teve, mas teve também a virada do Curitiba e a primeira derrota na nova casa. Nervoso, impaciente, claramente incomodado com a postura do time. Olha o Hulk pedindo o time pra subir, ó. Tá incomodando. Se desentendeu até com o principal companheiro de ataque. O Hulk ficou enlouquecido, queria a bola no meio, né? O Hulk era opção ali pro Paulinho também, ele preferiu o Pavão e o Pavão se enrolou. E olha que tinha tudo pra ser uma noite especial pro camisa 7. Ed Hulk, o primeiro dele nesse estádio, o primeiro do Hulk na Arena MRV. Primeiro gol na Arena em noite de recorde de público. Mais de 38 mil pessoas que acompanharam a primeira derrota na nova casa pro até então lanterna do brasileiro. O Coritiba derrota o Atlético de virada. Na saída de campo, o Hulk nem quis falar. Hulk, não pode falar não. No primeiro tempo, o Atlético pouco levou perigo ao gol do Coritiba. Paulinho, artilheiro da Arena, dessa vez passou em branco. De cabeça! Pra defesa do Gabriel. O gol do Hulk veio aos 13 minutos do segundo tempo, numa jogada bem trabalhada. Que bolão do Zaratio, lá na direita, pro Mariano, que cruzou. Hulk de peixinho, manda no canto. Parecia que o time estava se encontrando, mas 5 minutos depois veio o empate. Chutaço do Matheus Bianchi. Olha como ele domina de longe, lá no canto, estufando a rede. E aos 45, Jamerson arrancou e rolou um apagão geral no sistema defensivo do Galo. Ele ganha do Zaratio, ganha do Saravia, ganha do Fux, ganha de todo mundo. E fez um cruzamento perfeito na cabeça do centroavantão. Slimani vira o jogo pro Coritiba. Aí onde a gente tem que matar a jogada, não pode dar oportunidade, achar que está resolvido, porque essas equipes, por mais que estejam lá embaixo, ela tem atletas de qualidade que pode fazer a diferença. Serve como uma lição, acho que a gente tem que jogar todos os jogos como se fosse uma final. A primeira derrota na nova Arena quebrou uma sequência de 5 jogos de invencibilidade do Atlético. E mais do que isso, o time desperdiçou a chance de entrar no G6, o grupo dos times que se classificam para a Libertadores nessa rodada. Perdemos quando podíamos nos aproximar dos outros e temos que tirar lições disso tudo para continuar o trabalho, porque nós estamos a 2 pontos do G6, temos que buscar alguns detalhes dessa derrota para ver se conseguimos o nosso objetivo. Henrique Fernandes na área pra gente falar dessa derrota surpreendente. Beleza, Henrique? Tudo bem, todo mundo tropeçou, o Galo não se ajudou, né? E você separou um lance do Curitiba, né? O lance Isso, do gol. o gol da vitória, o Filipão falou na coletiva que o Galo ofereceu os gols. Vamos ver o segundo gol, deu a vitória ao Curitiba, a sucessão de erros do Galo, né? Vai começar com a posse que é dada de graça, ó. O Paulinho força a bola por dentro 2 vezes e é desarmado. E aí essa bola vai chegar pro Jamerson, que é o lateral esquerdo do Curitiba, estava descansado, tinha acabado de entrar. E aí vai começar o sofrimento pro Galo. Ó, o Jamerson dominou. Olha quanto jogador do Galo tem entre o Jamerson e o campo de defesa do Galo. Um monte de gente. Esse cara vai arrancar, vai passar do Zaratio, que tenta a falta e não consegue. Olha como o Saravia entra. Uma ocasião boa para matar a jogada. O Fux arrisca no bote. E aí já tá no mano a mano. Vou chamar a atenção pro Slimani, que eu chamei a atenção no sábado. Você falou pra tomar cuidado com ele. Ele tá sendo vigiado pelo Arana. Olha a mudança de movimentação dele, que o Arana não acompanha. Fica olhando pra bola. O cruzamento vem no segundo pau, o Slimani faz o gol da vitória. Uma sucessão de erros no momento que o Galo só queria atacar. Esqueceu de defender, perdeu o jogo em casa. Ô Simões, Alexandre Simões, abraço pra você, bom dia também. Uma rodada muito negativa pros mineiros. Daqui a pouquinho temos análise detalhada do nosso Domingo Sávio Baião. Impacto pro Atlético derrotado, impacto pro Cruzeiro, que não jogou na rodada, mas vai jogar pressionado semana que vem. Pro América também, agora a lanterna da competição. Destaque negativo pros mineiros aí. Até quem não jogou também tem destaque negativo, né, Simões? Bom dia. Bom dia, Cirilo, Léo, quem acompanha a gente. Exato. É uma rodada desastrosa para os mineiros, né? O Atlético, ele entrou em campo podendo ser sexto
saiu de campo em 9º. Quer dizer, a gente esperava uma ascensão, o que aconteceu foi uma queda. E uma queda considerável, de uma rodada extremamente positiva e favorável, que dificilmente vai acontecer de novo. Sem contar o tamanho do balde de água fria, que é uma derrota pro Lanterna de virada dentro de casa. Um desastre total e absoluto. E o América, né, outro... Cirilo, e a gente às vezes precisa falar as coisas entre aspas, né? Mas pra mim, as derrotas de Atlético e América são vexames. São vexames pelo que o América fez, abriu 2-0, e o Atlético abriu 1-0, que é o mais difícil diante do Lanterna. Tomaram viradas que são difíceis até de explicar. Já já tem Rádio Esportes Debate, vamos falar especificamente dos jogos dos mineiros, também da situação do Cruzeiro no campeonato, já já também em instantes a repercussão de Atlético e Coritiba. Vamos lá falar desse Atlético e Coritiba, 2-1 de virada pro Coxa na Arena MRV, que aliás acabou, né? O 100% do Galo na Arena MRV após 3 vitórias. Diante do maior público do estádio, mais de 38 mil torcedores, o Galo perdeu pro então Lanterna Coritiba de virada 2-1. Pela primeira vez também o Atlético sofreu gol na Arena MRV. A escalação inicial teve 2 novidades, Zaratio e Igor Gomes marcando presença também nesse time. Aliás, no desafio do Galo ontem contra a equipe do Coxa, o Zaratio marcando presença na partida também ao longo do duelo. Ele entrou no lugar do Alan Franco, né? O Franco e o Igor começando nesse setor de meio campo, o Zaratio entrando no segundo tempo na vaga do Franco também. Enfim, o Pedrinho teve um incômodo na coxa direita, o batalhador no joelho direito. Primeiro tempo ruim do Atlético, única chance com o Hulk cabeceando para fora. Na etapa final, aos 13 minutos, o Atlético abriu o placar com o Hulk, de cabeça, cruzamento perfeito do Mariano. Foi o primeiro gol do super-herói do Galo na Arena MRV. O Coxa empatou 5 minutos depois. Matheus Bianchi, belo chute de fora da área. A virada veio com o argelino Slimani aos 45 do segundo tempo, de cabeça, após jogada do lateral esquerdo Jamerson. Ele avançou sozinho, deixou para trás Zaratio, Saravia, Bruno Fux, Maurício Lemos, e aí o Slimani confirmou, metendo mais um gol pela equipe do Coritiba. Após o jogo, volante Otávio falou da ducha de água fria que foi perder para o então Lanterna e da responsabilidade em buscar os 3 pontos perdidos em casa diante do Palmeiras na próxima rodada. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que dentro do brasileiro não tem, é como fala, são finais, cada jogo é uma final, um jogo importantíssimo para nós, dentro da nossa sequência, ter essa parada agora para a gente estar com as pretensões de brigar lá em cima. Infelizmente, claro que não desistimos, né? Não acabou por aqui, mas a gente perdeu uma final. Agora temos que se preparar e buscar esses 3 pontos que nós perdemos contra a equipe do Palmeiras lá fora. Goleiro Everson reconheceu que o Atlético não poderia ter perdido para o então Lanterna na Arena MRV. Com certeza, apesar da derrota, não é jogo que se perde ao Lanterna, e tinha suas pretensões na competição. Eu falei na entrevista passada, todo jogo a gente vai jogar, a importância é Lanterna ou não, alguma equipe tem uma pretensão no campeonato, mas com certeza é um banho de água fria, onde a gente tinha pretensão, se a gente ganha, a gente subia bem na tabela, encostava bem na turma ali do G4, então é colocar a cabeça no lugar, sabendo que foi que a gente errou. Temos 10 dias para trabalhar, para ter um jogo difícil contra o Palmeiras, onde com certeza a gente precisa pontuar, recuperar os pontos perdidos em casa. Técnico Luiz Felipe Scolari analisou a derrota para o Coritiba. Bom, nós não tivemos, em princípio, a força que nós sempre tivemos de marcação de meio campo, onde nós, nos últimos 5, 6 jogos, tivemos uma postura muito boa, defensiva e de posicionamento, para que o adversário, mesmo com posse de bola, não tivesse a chance. O adversário, sem muita posse de bola, teve as chances, porque nós oportunizamos, nós cometemos uma situação de que tentávamos atacar de qualquer maneira, ou sem a concatenação que nós já tínhamos em outros jogos, e foi o que eu disse, nós erramos, nós pagamos um preço, e independente de alguma coisa de A, B ou C terem jogado melhor ou pior, foi um erro nosso de postura que possibilitou ao Coritiba a vitória em todos os sentidos. Nós não criamos o que vínhamos criando, que era, quem sabe, 1 ou 2 ou 3 ou 4 chances. Podíamos ter criado essas mesmas chances em outros jogos, que fazíamos o gol, ou que dificultávamos o gol para o adversário. E nós
oportunizamos os 2 gols para o adversário. Então, foi um erro nosso e a gente paga o preço. Filipão, Cláudio Rezende da Itatiaia. Sobre o jogo, você falou aí agora de questão de postura do Atlético. O jogo estava duro, você fez uma mudança ali, colocou o Zarate no segundo tempo, ele faz o lançamento lá, o Mariano Cruz, e faz o gol, o Hulk. Parecia que ali o Atlético tinha feito o mais difícil, que é furar o bloqueio do Coxa e toma virada. Depois do gol, o que aconteceu? Porque o Galo tinha tudo a favorável ali para conseguir a vitória e toma uma virada em casa. Nos lances dos gols do adversário, nós tivemos uma postura errada. A, B, C, desde que nasce o lance até o final. Isso é uma situação que nós o time do Atlético teve essa postura errada e que precisamos cobrar, insistir, trabalhar para que a gente não oportunize isso aos próximos adversários. Mas nós oportunizamos o que nós queremos que seja a oportunidade que os outros adversários nos deem, a liberdade para trabalhar. Não tivemos que ser aquela equipe com mais posse de bola, mas posse de bola infrutífera, que não resultou em jogadas mortais pro gol. Em outros jogos, nós tivemos oportunidades menores, mas com muito mais espaço. Este é o técnico Luiz Felipe Scolari. Domingos Sávio Baião, analista de números da Itatiaia, e o impacto da derrota do Atlético na classificação. João Vitor Cirilo, ouvintes do Rádio Esportes. É claro que todo mundo esperava uma vitória do Atlético. Talvez menos os torcedores do Curitiba, os mais fanáticos. Mas o Atlético era o maior favorito da rodada. E em vencendo, seria o 6º. Mas não foi. Perdeu o jogo. E foi para a 9ª posição, 40 pontos ganhos. Mas a minha função aqui, Cirilo, é analisar os números. Então eu quero dar um pouco de tranquilidade ao torcedor atleticano. É claro que ele está chateado. Queria ter somado os 3 pontos e estar na 6ª posição. Mas o Atlético tem 40. O Grêmio, o 3º colocado, tem 44. O Palmeiras, o 4º colocado, tem 44. O Flamengo, o 5º colocado, tem 44. 4 pontos separam o Atlético dessas equipes. 6 pontos separam o Atlético do Bragantino. Tudo seria mais fácil se tivesse vencido o jogo. Mas se para o futebol, depois do passado, não existe. O Atlético foi derrotado. Tem muito campeonato pela frente e dá para recuperar. João Vitor Cirilo. Valeu, Baião. Álvaro Damião está chegando. Detalhes do Galo. Primeiro tempo aqui no Rádio Esportes. Galo derrotado na rodada pro então Lanterna. Primeira derrota na Arena MRV. Alô, Álvaro Damião. Um abraço, Álvaro. Alô, Cirilo. Um abraço para você, Cirilo. Um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes. Falo ao vivo neste momento, aqui da Arena MRV, onde acompanhamos uma entrevista coletiva do presidente Sérgio Coelho, do diretor das categorias de base do Atlético, Erasmo Damiani. Daqui a pouco a gente traz a repercussão desse café da manhã da diretoria do Atlético para falar sobre as categorias de base com a imprensa aqui na Arena MRV. Mas antes, vamos falar do Atlético que jogou ontem. O Atlético perdeu 2 importantes jogadores para a partida de ontem. Bataglia com dores no joelho direito e Pedrinho, ele com incômodo na coxa direita. Os 2 não participaram da partida contra o Coritiba. O Atlético vai ter toda a semana para poder preparar esses jogadores para a volta. O Atlético só volta a jogar na quinta-feira da próxima semana, enfrenta o Palmeiras em São Paulo. E depois do jogo contra o Palmeiras, o Atlético faz o clássico contra o Cruzeiro no dia 22, aqui mesmo na Arena MRV. O Atlético só volta a jogar na quinta-feira da semana que vem por causa da data FIFA, joga contra o Palmeiras em São Paulo, depois, como eu disse, o clássico aqui na Arena MRV. Daqui a pouco eu volto, e aí eu volto para falar das categorias de base do Atlético e deste café da manhã aqui na Arena MRV para a imprensa, inclusive com o diretor das categorias de base, Erasmo Damiani. Tá combinado, Cirilo? Combinado, Álvaro. Daqui a pouquinho, Rádio Esportes Debate. Vamos falar bastante sobre a atuação, sobre o momento do Atlético, com a opinião dos comentaristas Léo Figueiredo e Alexandre Simões. Álvaro Damião está de volta aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Segundo tempo do Galo. Fala, Álvaro.
Pois é, Cirilo, prometi voltar aqui da Arena MRV para os ouvintes do Rádio Esportes para falar sobre as categorias de base do Galo. E estamos aqui para dizer que fomos convidados, assim como vários outros órgãos de imprensa, para um café da manhã, nesta segunda-feira, aqui na Arena MRV, de onde falamos neste momento. E o café da manhã, promovido pelo Atlético, ele foi trazido para cá por causa do presidente do clube, Sérgio Coelho, esteve presente conosco, conversou bastante com a imprensa, e também o diretor das categorias de base do Atlético, Erasmo Damiani. O assunto, as categorias de base do Atlético. O Atlético fazendo uma grande reformulação nos últimos anos, vai passar de 6 para 41 olheiros em todo o Brasil, tá dobrando o valor, era de 13, tá indo para 30 milhões de reais. O investimento nas categorias de base, o Atlético reforçando demais as suas categorias de base, porque entende, claro, essa mudança tinha que acontecer. O Atlético perdeu muito espaço nos últimos anos para clubes como Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Santos, e o Atlético quer recuperar esse espaço perdido. E para isso, investimento nas categorias de base foram anunciados nesta segunda-feira, aqui na Arena MRV, de onde a gente fala para o Rádio Esporte. Sobre o time principal, o Atlético volta aos treinamentos na quarta-feira. O próximo compromisso do Galo, quinta-feira da semana que vem, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. E no domingo da outra semana, volta à Arena MRV, o clássico contra o Cruzeiro. Cirilo. Valeu, Álvaro. Galo que para esse duelo contra o Palmeiras, com aquela preocupação com o Tom Mariano, né? Deixou o campo ontem lesionado, lesão muscular. O Sarabia até participou do momento final ali do jogo. Participou mal, você quis dizer. Participou mal, né? Participou mal. É, um outro detalhe. Foi só o Sarabia, não, muita gente, né? Tinha 15 jogadores pra poder fazer uma falta no Jamerson lá. Eu vou te perguntar um negócio pra você, pro Simões, daqui a pouco no debate. O Edenilson não tinha sido elogiado pra caramba na rodada anterior. Ontem o Edenilson, nada, né? O Edenilson jogou bem contra o Inter, foi elogiado, ficou no campo os 90 e ontem nem entrou. Sabe por quê? Porque vocês da imprensa ficavam falando, porque o Eduardo Cudê, o cara jogava bem, na rodada seguinte ele nem aparecia. O dele tá treinando no Atlético, mas não, hein? O debate é daqui a pouco, né? É, daqui a pouco. Um spoiler apenas. É, um apenas spoiler apenas do debate. Nós estamos vivendo semanas no futebol brasileiro em que os treinadores estão mais atrapalhando do que ajudando. É o que tá rolando. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Olha só como o volante Otávio avaliou o jogo de ontem e uma frase chamou a atenção. Trouxemos há pouco análises dos atletas e também do Filipão. O Otávio falou bastante sobre a postura. Ele criticou a postura do Atlético no jogo de ontem. Vamos ouvir, volante Otávio. Eu acho que é como a gente fala, né? Quando tem os grandes adversários, a gente entra mais focado, mais decisivo. Quando tem uma oportunidade, a gente mata. E quando é a equipe que teoricamente tem menos qualidade, a gente acha que vai fazer o gol a qualquer momento. Isso dentro do futebol brasileiro não é permitido. Se tem a oportunidade, tem que fazer, porque a equipe adversária também tem qualidade de ir lá e fazer o gol. Infelizmente foi isso que aconteceu, uma derrota dura para nós, né? Mas temos que erguer a cabeça, trabalhar, que agora tem que buscar 3 pontos fora de casa. Esse é o volante Otávio. Léo, de um modo geral, o jogo do Atlético ontem, ele pode ser colocado, a principal crítica dentro desse aspecto da postura, é o Atlético que confiou que poderia fazer o gol a qualquer momento ou não confiou que o adversário poderia lhe trazer perigo? Turma que tá na live, inclusive, vê os melhores momentos do jogo. Ou tem mais do que isso? Não foi só postura o jogo de ontem, Léo? Eu acho que tá bem claro, Cirilo. E aí não é o Léo Figueiredo que tá dizendo. E, Otávio, existe uma palavra para resumir o que você falou. Esse tipo de comportamento se chama soberba. Quando você não dá o devido respeito, a importância ao desafio que você vai ter pela frente, quando você se acha superior, soberba. Então, não sou eu que tô dizendo não, tá? Mas eu concordo com você, tá, Otávio? Eu acho que a postura do Atlético, e para quem sabe ler nas entrelinhas, a entrevista coletiva do Felipão, ele falou, nós pagamos o preço. Quando ele falou, não, o problema é porque desde A, a B, a C... O segundo gol que o Atlético tomou é uma vergonha. O segundo gol que o Galo tomou ontem é uma vergonha. Um jogador do Coritiba passar por 4 jogadores do Atlético, ninguém faz uma falta, por quê? Vai dar em nada, não. É esse típico comportamento, vai dar em nada, não. O Atlético conseguiu o seu gol jogando mal, porque o primeiro tempo foi ruim, mas conseguiu sair à frente. Depois tomou um gol de empate de muito mérito. Muito mérito, Bianchi, ali, que acerta um chutaço. Isso acontece no futebol, mas não tem força para voltar. Então, eu não fico tanto no jogo de ontem, sabe por quê? O Galo vai ter um jogo duríssimo contra o Palmeiras, mas ele tem condição de vencer? Tem.
O que me preocupa é qual é o futuro do Atlético. O que a direção do Galo pensa nesse momento? É esse o tipo de futebol que ela quer pro ano que vem? É isso que o Galo quer? São jogos na Arena MRV em que você tem a capacidade de perder pro Lanterna, mas não é perder pro Lanterna porque o Lanterna chegou aqui e jogou pra caramba, não, porque você jogou mal. É isso. Ou o Atlético quer colocar o seu elenco valioso pra jogar o tanto que ele vale. Repito o que você me disse na redação, porque o crédito é seu. Com esse elenco aí, pra jogar esse futebol, precisava ter stand-in? É o que eu penso. Ô Simões, eu penso o seguinte, pra jogar do jeito que joga, dá pra gastar metade do que gasta. Porque o Atlético dessa temporada é daqueles Atléticos que vão ser lembrados aí como certas frustrações. Você disse há pouco, Alexandre, que os técnicos têm mais atrapalhado do que ajudado recentemente nesse recorte. É o que você disse da análise da rodada, na análise das nossas equipes. Como você enxerga esse Atlético e o Galo de ontem? É o Atlético que vinha já jogando, esse Atlético é o Atlético das rodadas anteriores, ainda que vinha vencendo os jogos, ou piorou bastante esse jogo contra o Coritiba, Simões? Olha, o Cirilo, esse dos treinadores, a gente pega aí vamos pegar um recorte recente, né? O Abel, no Palmeiras, inventou a dobradinha Mike e Marcos Rocha. Jogou o Palmeiras no buraco. E com o Endrick no banco. O Endrick entrou no segundo tempo, ainda conseguiu levar pros pênaltis, né? Expulsão do Marco Rojo, botou fogo no jogo. Ok. Aí a gente pega o Zé Ricardo no Cruzeiro, né? Todo mundo sabe que o Lucas Silva rende melhor como terceiro homem de meio. E que o Vital não tá jogando nada. Ele insiste em fazer um meio de campo extremamente pouco competitivo. Porque o Lucas Silva de segundo, ele não marca bem o Lucas. Ele é muito bom jogador. Mas, ok. Aí a gente pega o Fernando Diniz, com Arias, Ganso, Cano, John Kennedy, Keno, Marcelo de lateral, entrega o jogo pro Botafogo. Entregou o jogo pro Botafogo. Quem viu o clássico ontem percebeu isso. O Fluminense entregou o jogo. Total mérito do Botafogo, que explorou a ineficiência do treinador da seleção brasileira em armar um time. Aí você pega o Atlético, que vai jogar com o Coritiba na Arena MRV, o Coritiba na retranca, embora a história do jogo seja de um jogo equilibrado, talvez com o Coritiba até com melhores chances, tá? Mas você precisa jogar cada jogo de uma maneira. Aí ele vai com o Otávio e Alan Franco. O Edenilson tinha sido elogiado e jogado bem contra o Internacional. O Zaratio já tinha condições de jogar. O cara pode entrar e não jogar bem. Mas o erro começa na escalação. Lembrando que ontem, por conta do DM, ele teve que mexer em duas peças do meio campo, não teve o Batalha e o Pedrinho. Sim. E aí ele coloca o Igor Gomes. O Zaratio é mais meia de criação que o Igor Gomes. O Igor Gomes é o que ele fez lá em Porto Alegre. O time tá ganhando, bota ele pra correr, aí ele é bom. Vai achar que o Igor Gomes vai pensar jogo? Não vai. Porque não é a característica dele. Então, o que acontece? A gente tá vivendo um momento no futebol brasileiro em que os treinadores estão mais atrapalhando do que ajudando. E o Filipão ontem, infelizmente, pro Atlético, pro torcedor do Atlético, que era uma rodada fundamental pro Atlético ganhar, o Filipão mais atrapalhou do que ajudou. Porque antes do jogo, todo mundo dizia, o Otávio, ok, com o Zaratio, entendeu? E aí é um problema sério. E outra coisa, gente, uma insistência no Pavon que não dá pra entender. Tá mal, né? Nossa. Tá mal. O Pavon caiu muito. E eu concordo com a Lê, o Pavon, não, ele faz um trabalho de marcação. Se ele marca melhor do que ataca, vira zagueiro. Vira lateral. Quem precisa saber marcar é o lateral. E se o lateral não sabe marcar e o atacante que sabe, troca os dois. Nessa aí eu sempre lembro do Ángel Romero, que era classificado como... classificado como volante no ataque, né? Mais marca do que ataca. Ô, Léo, pra sequência da competição, pra sequência da temporada, os principais problemas desse Atlético, e é importante dizer, é o Atlético que vinha jogando, vinha vencendo os jogos, com diferenças entre as partidas. O Atlético te preocupa de alguma maneira pros objetivos que ele tem? Semana passada a turma falou, inclusive aqui no Rádio Esportes Debate, que estar fora da Libertadores seria um fracasso pro Atlético. Te preocupa essa luta do Atlético até o fim do ano, Léo? Preocupa, Cirilo, porque os concorrentes dele, apesar desta rodada ruim para os concorrentes do Galo, se você pegar tecnicamente, taticamente, todos jogam melhor que o Atlético. O Fluminense aí, que deixa o Simões maluco, questão de atacante, mas joga mais que o Atlético. O Palmeiras, que vem com essa invenção do Abel, joga mais que o Atlético.
O Galo vinha vencendo, o Galo era o time do resultado, é o futebol do Filipão. Mas o futebol do Filipão também tem dessas. Não ter a capacidade de conseguir ganhar do até então pior time da competição. Então, isso me preocupa. O Galo estava bom de resultado, ruim de desempenho. Se não melhorar pelo menos um pouco o desempenho, o Galo pode cometer a gafe de, com este elenco, ficar de fora até de uma pré-Libertadores. E sabe qual é a sequência do Atlético? O Atlético volta a jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo. Depois faz o clássico contra o Cruzeiro. Vai ser fácil? Nós estamos vendo clássico aí todo dia e a gente vê o que é clássico, até porque a rivalidade está totalmente inserida no jogo. Aí depois do clássico com o Cruzeiro, ele joga com o Bragantino lá em Bragança. Aí depois ele joga aqui com o Fluminense. E aí depois ele vai jogar aqui com o Fortaleza. Todos jogos dificílimos antes do clássico com o América. O Atlético tem 5 rodadas difíceis pela frente nesse Brasileirão. Vamos ver o que vem pela frente, meus amigos. É o Rádio Esportes Debate, o giro final do Atlético, Álvaro Damião. Pois é, Cirilo, 12h59 para dizer que a preocupação do Atlético para o próximo jogo, e o Galo só joga na semana que vem contra o Palmeiras, na quinta-feira da semana que vem em São Paulo, são 3 jogadores, Bataglia e Pedrinho, que não jogaram ontem porque estão no departamento médico. Bataglia, dores no joelho direito, o Pedrinho, o incômodo na coxa direita, e agora também perdeu ontem durante a partida o lateral direito Mariano, uma fisgada na coxa, ele foi substituído. O Mariano foi substituído também no segundo tempo, como dizia aí o nosso Álvaro Damião. Parece ser uma lesão muscular, né? Vamos ver ao longo dessa semana o Atlético divulgando também quanto à recuperação do Mariano. O titular natural seria o Saravia para a sequência.